Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, ao nosso Deus, seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Nessa noite, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. E eu vou começar fazendo uma pergunta, mas eu sei e acredito que todos vocês sabem a resposta. Talvez alguns tenham esquecido ou não esteja lembrado, né? Qual o homem de Deus que mesmo depois de morto ainda operou milagre? Eu sei que você sabe, não precisa você responder, mas eu sei que você sabe. Um homem de Deus que mesmo depois de morto operou milagre. Olha que coisa interessante, né? Nós vamos fazer essa noite um passeio nas Escrituras Sagradas, em especial no segundo livro dos Reis. E eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor no capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Sabemos que existe o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, e eu quero que você abra aí o capítulo 13. Eu quero ler com vocês 2 versículos, e nessa noite nós iremos falar um pouco sobre este homem, que mesmo depois de morto, operou milagre. Encontraram? Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Não sei se você sabe, não sei se você está esquecido, essa história é muito interessante. Eliseu, um grande homem de Deus. E eu queria nessa noite aproveitar essa oportunidade e extrair algumas coisas da vida de Eliseu para nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento servem de lição, de exemplo para nós. E, sem sombra de dúvida, vamos ver, ouvir e tirar muitas lições para nossas vidas neste livro de 2 Reis, falando sobre Eliseu. De início, eu quero dizer para vocês que Eliseu foi discípulo de Elias. Elias é um grande profeta que, por sinal, nem morreu. Deus o levou de maneira extraordinária e ainda hoje não morreu. Eliseu era seu discípulo. Está registrado algumas coisas da relação, da convivência de Eliseu como discípulo de Elias, e Deus fez questão que ficasse registrado para que a gente aprendesse. Amém? Não feche sua Bíblia, viu? Permaneça com o 2 Reis aberto, porque nós vamos agora passear no 2 Reis. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Eliseu é sucessor de Elias, mas observa as coisas como aconteceram entre Elias e Eliseu. Primeiro versículo diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo de número 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo de número 6.
Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo de número 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Sabemos pela história que Eliseu era um discípulo de Elias e submisso a ele. Mas nesse texto a gente percebe que Eliseu desobedeceu a Elias 3 vezes. Elias pediu que ele ficasse por 3 vezes, ele disse: de jeito nenhum. Pelo Senhor, por você, eu não, onde você for, eu vou. Com certeza, Elias já tinha comunicado a ele que o Senhor iria levar ele, que o Senhor já tinha avisado a ele. E chegou o momento de Elias dizer: o que é que você quer então? O que é que você quer então? Quero porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, eu sei que você vai embora, mas eu quero força, eu quero poder, eu quero o que você tem. Agora eu quero em porção dobrada. Olha que pedido interessante de Eliseu. E a história nos mostra que Deus levou Elias e Eliseu deu continuidade ao seu ministério. E ficou registrado algumas coisas, alguns milagres realizados por Eliseu. Aquilo que Deus deixou registrado é porque nos interessa. Com certeza Eliseu fez muitos outros milagres que não ficaram registrados. Mas os que Deus queria que nós tivéssemos conhecimento, ficou registrado. Por exemplo, o milagre das águas, que eram amargas e que não servia para ser bebido por eles. Eliseu ora e Deus purifica aquelas águas. Um dos primeiros milagres dele, nesse mesmo capítulo 2, versículo 19 até o 22. Alguns textos eu vou ler porque a história é curta, mas tem uns que a história é longa, eu vou comentar só sobre os assuntos. Observem vocês, versículo 19 do capítulo 2. Um homem da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E-lo trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Você sabia desse milagre que Eliseu fez? Esse foi um dos primeiros milagres que Eliseu realizou no seu ministério como homem de Deus. Talvez você não saiba e talvez você saiba. Também houve um fato bem interessante. Eliseu, alguns jovens zombam dele. E por conta deste fato, cerca de 42 jovens morreram. Olha que coisa interessante. 2 Reis 23 e 24, diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Eliseu era careca, era um pouco careca. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Já pensou se o tempo hoje fosse assim? Alguém irado, alguém com raiva, alguém no momento dizer alguma coisa e isso acontecesse? Isso aconteceu na vida de Eliseu. 42 jovens perderam suas vidas porque estavam zombando de um homem de Deus.
Outra história que você já ouviu muitas vezes de falar sobre ela é a multiplicação do azeite. Está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 até o 7. Eliseu e a viúva, diz o texto, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber a Eliseu, o homem de Deus, que disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viveis do resto. Olha, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, não tem dificuldade. Às vezes a gente pode até não ter ou ter pouco, Deus é capaz de multiplicar, de fazer o que Ele quiser, irmãos. Essa mulher estava a ponto de perder seus 2 filhos naquela época, como escravo, por conta de uma dívida do seu esposo, que era um homem de Deus, que Eliseu conhecia. E ela fez questão de dizer para Eliseu: meu marido era um homem de Deus, você sabe disso. Mas mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma pessoa de Deus, nós estamos sujeitos a cometer erros. Esse homem, ele cometeu erros na sua vida financeira e adquiriu dívidas, e por conta das suas dívidas, quase que sua esposa perdia seus 2 filhos. Deus interviu por conta de Eliseu. Amém? Tem também uma outra história bem interessante que está lá em 2 Reis capítulo 4, que eu não vou ler porque ela é extensa. É a Sunamita. Essa mulher era casada com um homem, e esse homem já era um homem idoso. E essa mulher observava que Eliseu passava constantemente na sua casa. E ela observava aquele homem. Chegou um dia, ela tinha bens, diz o texto. Se você depois quiser ler na sua casa, você pode ler lá no capítulo 4 de 2 Reis. E ela chama seu marido e diz: eu tenho observado que esse homem que passa aqui, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus. As pessoas falam de mim, falam de você, pode ficar certo disso. Dizendo se somos ou não de fato crentes, eles falam, pode ficar certo disso. E aquela mulher disse para seu esposo: o que é que a gente pode fazer por ele? O que é que a gente pode fazer por ele? E aí ela observava que ele não tinha onde morar, não tinha onde viver, e ela contratou um pedreiro e fez um quarto e deu para que Eliseu morasse naquele quarto. Eliseu tinha seu servo, que estava sempre com ele, chamado Geazi. E lá para as tantas, Eliseu olhou para Geazi e disse: o que é que esta senhora precisa? O que é que ela necessita? Será que existe alguma coisa que a gente poderia fazer por ela? Será que a gente poderia fazer alguma coisa por ela? Aí Eliseu ouviu, né, de Geazi: ela não tem filho. Ela não tem filho. Ele chega para ela e diz que ela vai ter um filho daqui a 1 ano. E ela diz para ele: não minta para mim. Não minta para mim. Você é um homem de Deus. Estou dizendo com as minhas palavras. Por quê? Porque seu marido já era velho, já era idoso. Mas para Deus não existe impossível dentro das suas promessas. E de fato, dentro de 1 ano, certinho, aquela mulher teve um bebê, uma criança, um menino. E o tempo se passou.
E aquele menino estava com seu pai, trabalhando lá. E de repente aquele menino passou mal e seu pai manda levar ele para sua mãe. E quando chega lá, ela põe no seu colo e procura fazer o que pode por ele. E o menino morre. A gente sabe dessa história. Ela chama seu esposo, deixa com ele a criança e vai falar com Eliseu. E de longe Eliseu vê a mulher se aproximando. E diz para Geazi: olha, a sunamita. Pergunta a ela se está tudo bem. Está tudo bem com ela? Está tudo bem com o marido? Está tudo bem com a criança? E ela diz: está tudo bem, mas eu quero falar com ele. Minha conversa é com ele. Eu não disse a você, com as minhas palavras, por que você me prometeu? Por que você fez para quando eu tivesse um filho? Para que você fez isso? Para que eu sofresse agora? Eliseu chama Geazi de vá, fique em cima do menino, faça lá. Ela disse: eu não quero que ele vá, eu quero é você. Resumindo, o ajudante e o servo de Eliseu foi, mas não aconteceu nada. Não houve nada. Eliseu foi e chegou lá, tocou no menino, ficou em cima do menino, falou com o menino ressuscitou, ele pega o menino e entrega aquela mulher para o louvor e para a glória do Senhor. Veja alguns milagres interessantes que aconteceram na vida de Eliseu. Eliseu é um dos poucos homens que a Bíblia não fala sobre falha, erro cometido por ele. Não que ele não tenha cometido, sabemos que todos são pecadores, mas Eliseu é um dos poucos que a Bíblia faz questão de deixar nada revelado sobre a sua vida de coisas erradas que ele havia cometido. Também tem uma outra história bem interessante a respeito de Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Acho que você já ouviu falar, morte na panela, morte no alimento. No capítulo 4, versículo 38, diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a capa de colossitindas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. O homem de Deus, Eliseu, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e já não haverá mais mal nenhum na panela. Uma oração de Eliseu, aquele alimento envenenado agora se torna purificado. A fome era grande e aí eles puderam se alimentar sem nenhum problema. Amém? Talvez você não saiba, mas se perguntasse: quem multiplicou pães? Você ia dizer: Jesus, claro, é evidente. Mas quem foi o primeiro? Aí você talvez não saiba. Eliseu foi um dos profetas que multiplicou pães para saciar a fome de muitas pessoas na ocasião. Onde é que está isso registrado? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como é de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Amém? 44. Então luz pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Ficou registrado esses fatos da vida de Eliseu. Mas onde é que eu quero chegar? Antes de eu chegar lá, eu ainda quero falar sobre a cura de Naamã. Naamã era um general de guerra sírio. E em uma das batalhas contra Israel, Naamã levou uma jovem israelita como escrava, como serva na sua casa. E quem vive em nossas casas sabe tudo sobre nossas vidas. Aquela menina
percebeu que Naamã, o general de guerra, homem querido pelo seu senhor, mas ela percebeu que ele era leproso. E ela disse para a sua senhora: se ele fosse na minha terra, lá em Israel, e falasse com um homem de Deus, ele seria curado desse mal. Sua mulher fala com ele, ele fala com o seu superior, Ciro, e diz para ele essa história. Ele manda uma carta para entregar ao rei de Israel. Cure Naamã, em outras palavras. Quando o rei de Israel recebe a carta, diz: estou acabado. O que ele quer é algum motivo para invadir Israel, para acabar conosco. Rasgou suas vestes na ocasião. O assunto foi espalhado em Israel, chegou aos ouvidos de Eliseu. Eliseu manda dizer ao rei de Israel: diga a ele que ele foi na porta errada. Manda ele falar comigo. Manda ele falar comigo. E aí o que acontece? Eliseu chega na sua casa, Naamã, com seu exército, aquela popa, aquela quantidade de gente. Eliseu manda um recado: diga a ele que vai dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Dê 7 mergulhos lá que ele vai ficar curado. Nem sequer falou com ele. Naamã saiu com raiva. Mas rapaz, eu pensei que ele ia me receber, eu pensei que ele ia me abraçar, eu pensei que ele ia falar comigo, eu pensei que ele ia fazer uma série de coisas, pedir uma série de coisas. Nem sequer falou comigo e saiu zangado, aperreado, com raiva. Um dos seus soldados disse: se ele te manda fazer uma coisa difícil, você não fazia? Fazia. E por que você não faz o que ele mandou? Resumindo, ele foi, deu os 7 mergulhos no rio, saiu curado para o louvor e para a glória do Senhor. E aí, irmãos, ele vai a Eliseu e chega lá e diz: eu quero te dar um presente. Eliseu: não quero nada seu não. E ele insistiu, não quero nada seu. Aí ele vai e diz: depois me dê um pouquinho de terra de Israel, para que onde eu estiver eu diga que há Deus em Israel, que existe um Deus em Israel. Amém, irmãos? Fatos realizados por Eliseu, homem de Deus. Outra história que talvez você nem saiba. Naquela época havia muitos escravos, havia muitas pessoas carentes. E um homem carente estava trabalhando usando um machado. E olha o que é que aconteceu, capítulo 6, versículo 1 em diante. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Coisas insignificantes, que não tem tanto valor para quem tem. Mas aquele homem não tinha, e como é que ele ia pagar agora o machado que era emprestado? Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Perguntou Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez o machado flutuar. E disse: levanta-o, estende ele a mão, e tomou. Amém, irmãos? Fatos que aconteceram na vida de Eliseu. Outra história bem interessante. O exército da Síria estava invadindo Israel na ocasião. Eliseu estava com seu servo olhou e viu a multidão de soldados. E ele ficou inquieto, preocupado, e olhou para Eliseu e disse: o que será de nós? Como é que nós vamos escapar? Veja a quantidade que tem aí de inimigos. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja quem está conosco. Por alguns instantes Deus fez por onde aquele jovem tivesse uma visão, e ele viu a quantidade de anjos que estavam ao lado dele. E aí o Senhor diz através de Eliseu: maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Mesma coisa somos nós. Apesar de sermos um número pequeno,
em consideração ao mundo, mas maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Apesar do mundo ser grande, ser forte, ter tudo mais, mas é limitado. Agora, nosso Deus não. Nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Tem muitas histórias a respeito de Eliseu, mas estas são as que eu separei para conversar para vocês. E agora eu quero chegar onde eu quero tratar e quero conversar a respeito do assunto que nos interessa nesta noite. É aqui que eu quero que você preste atenção. 2 Reis, capítulo 13. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. A situação de Eliseu, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ter feito maravilhas, mas ele adoeceu para morrer. Com isso, eu quero dizer para você, com isso eu quero que a gente entenda, que assim como aconteceu com Eliseu, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não é porque nós somos crentes, filhos de Deus, que nós estamos imunes de passar por uma enfermidade, de passar por um problema, de passar por uma dificuldade. Não, nós estamos sujeitos. E quando a gente estiver aqui, choveu, vai cair água sobre todos, sem exceção. Aparentemente, não era para isso ter acontecido com esse homem. A crise, o caso, o problema era tão sério que o rei chegou a chorar quando foi visitá-lo. E na ocasião que o rei foi visitá-lo, Eliseu ainda profetiza pela última vez para aquele rei, lhe dando a direção que Deus havia determinado para aquele rei. Quem está consciente da sua função, do seu papel, da sua missão aqui na terra, sabe que um dia sua história aqui vai terminar. Assim como terminou de todos que passaram, também a nossa um dia vai terminar. Como? Aí é que está, ninguém sabe como é que será. E nem quando será. Sabemos que estamos nesse caminho. Às vezes se parte cedo, às vezes se parte tarde, mas tem que partir, não tem como ficar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Existem alguns segmentos que dizem que crente não adoece, que crente não passa por dificuldade, que crente não é para ter problema, que crente é para ser isso, para ser aquilo. Meu irmão, isso não é verdade. Jesus, antes de partir, ele deixou escrito, João 16, 33. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. O mundo tem sua força, tem seu poder, mas Jesus deixou já de aviso para os seus, para nós. Olha, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês têm bom ânimo, porque a história de vocês não termina aqui. A história de vocês continua, amém? Por favor, conjunto Shekinah. O que foi que vocês cantaram aqui logo no início? João viu a tristeza dos crentes, João viu a derrota dos crentes. Foi isso que João cantou? Foi isso que vocês cantaram? O que é que vocês cantaram? João viu a nova Jerusalém, João viu a cidade santa, João viu a nossa vitória. Mas ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, ainda não chegou essa hora. Nós estamos andando por fé. Fé é certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não aconteceram, mas vai acontecer. Amém? Então preste atenção, seja crente maduro, não seja crente levado por qualquer tipo de doutrina. Por quê? Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos não são melhores do que nós, no sentido de ser melhor. Não, eles tiveram uma missão maior do que a nossa. Mas como é que eles partiram?
apedrejados, decapitados, presos, considerado, como disse o apóstolo Paulo, lixo para o mundo. Nossos irmãos antepassados, como é que eles viveram? Como é que eles passaram? A história da igreja não é uma história de vitória aqui. Aparentemente, é uma história de derrota aqui, mas de derrota em relação ao mundo. Mas o Senhor deixou bem claro: bem-aventurados aqueles que desde já dormem no Senhor. Cessou a sua obra, cessou o seu sofrimento, cessou tudo, amém? E agora vai só esperar o dia de ver a cidade santa que João viu, de estar na cidade santa que João viu. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 5,45, o sol vem para todos. Olha o que aqui diz, João 5,45, eu vou pedir que coloque na tela. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Enquanto a gente estiver aqui, não tem tanta diferença aparentemente. Se a gente pegar 100 crentes e misturar com 100 pessoas que não são crentes, e vesti-las com as mesmas roupas, e fazer por onde seus cabelos sejam iguais, fazer por onde toda a aparência seja igual, e a gente misturar eles e dizer: agora quem aqui é salvo? Para quem está de fora, ninguém sabe. Não tem como saber, para quem está de fora. Porém, Deus nos selou, não exteriormente, Deus nos selou interiormente. Está escrito: Deus conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vi esta semana, acho que vocês devem ter visto, e deve ser antigo, mas eu vi esta semana um jovem dando um testemunho, ele dizendo que ele era viciado nas drogas, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele tentava usar aquelas drogas e ele dizia: Jesus está do meu lado. Eu não posso, Jesus está do meu lado. E ele queria às vezes fazer certas coisas, ele dizia: Jesus está do meu lado, Jesus está do meu lado. E ele queria fazer certas coisas e ele dizia: não posso, Jesus está do meu lado. Onde é que Jesus está conosco? Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele sabe que Jesus está com ele de manhã, de tarde, de noite, em todos os momentos da sua vida. Pode até parecer que em alguns momentos o Senhor nos deixou, pode até parecer, mas Ele não nos deixou e não nos deixará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se você sabe, mas deveria saber, e espero que saiba. Efésios 1,13, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, no versículo 14, é o penhor da nossa herança, até o dia do resgate. Amém? Mas não é porque a gente agora tem o Espírito, que agora a gente está protegido dos males que acontecem no mundo. Não. Tudo pode acontecer com todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o grande sábio Salomão deixou escrito uma grande verdade que a gente não pode esquecer. Eclesiastes 9, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto aos que sacrificam como aos que não sacrificam, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede a todos. É por isso que Eliseu morreu de enfermidade terrível. É por isso que todos que tiveram a oportunidade passaram por aqui, e sua história no final não é muito bonita, não é muito agradável, mas a sua história não é o fim dela aqui, termina aqui, mas continua com o Senhor. Amém? Olha, meus amados, nossa esperança é como disse João, é como vocês disseram no louvor, Filipenses 3, 20 e 21. Nossa pátria está nos céus. Aleluia! Nossa pátria está nos céus. Repita comigo: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Nossa pátria está onde? Nos céus. O que é que nós estamos aguardando? Jesus. Mas estamos aguardando Ele para quê? Para quê? Para quê? Observe aí o segredo da história, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Haverá o dia que Eliseu vai ressuscitar com um corpo glorificado. Haverá um dia que nós também, se estivermos mortos, seremos ressuscitados. Haverá um dia, se estivermos vivos, seremos transformados com um corpo glorificado para o louvor e para a glória do Senhor. Um corpo indestrutível para poder ver, para poder entrar na cidade santa. Nessa cidade santa, Tiago diz, não entrará nada contaminado, nada, não vai entrar nada contaminado, só vai entrar aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, a gente não pode esquecer que a gente está sujeito a qualquer coisa. Olha o que é que Paulo diz, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 18, até o versículo 25, preste atenção à sequência desta leitura, preste atenção à sequência desta revelação que Paulo nos mostra, Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste atenção, irmão. O sofrimento que a gente passa aqui nesta terra não se compara com o que está para ser revelado. Não foi ainda, vai ser. Amém? Não foi, vai ser. Eu vou repetir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o que é que está escrito. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas nós não somos filhos de Deus? Somos. Mas não somos ainda o que haveríamos de ser. Ainda não somos, somos pela fé. Amém? Ainda não somos o que haveríamos de ser. A gente vai ser transformado. Olha o que é que Paulo diz. Toda a criação, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, olha aí, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por enquanto, esse corpo é da criação, esse corpo está sujeito. Esse corpo está determinado a passar por sofrimentos, por dificuldades, por lutas, por problemas, por sofrimento, por tudo isso. Mas ele vai ser transformado. Amém? Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Jesus disse, a carne para nada presta, o Espírito está pronto. Amém? O Espírito está pronto, mas a carne para nada presta. É tão ruim a carne, que se um da gente falecer, se falecer nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, um dos nossos filhos, se falecer e a gente for levar lá para enterrar e passar mais de 24 horas, nem a gente suporta. Nem a gente suporta. Está vendo aí? Jesus disse que a carne para nada presta. Agora ele prometeu que nós seremos transformados para o seu louvor e para a sua glória. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Fomos salvos na esperança. Ainda não somos o que haveremos de ser. Somos salvos? Sim, pela fé. O que é fé? Certeza, convicção. Mas ainda não recebemos ainda a transformação do corpo. Versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Nossa caminhada aqui, a gente vai ter muitas surpresas.
Surpresas maravilhosas. Já pensou? A mamãe, quando ela tem o seu bebê, e o médico chega e diz: olha, aqui está seu bebê, sadio, tudo perfeito, tudo normal. Que alegria, que coisa maravilhosa. Às vezes nem sempre acontece assim. Às vezes já vem com problema. Mas a gente está aqui alegre, feliz, e de repente chega uma notícia que não chega para ninguém, mas que ninguém está livre. Teu filho foi atropelado, tua filha foi atropelada, teu filho sofreu um acidente, foi assassinado. Ninguém sabe o que pode acontecer. Como também pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Teu pai, tua mãe, quem quer que seja. Nós somos melhor do que ninguém? Não. O Eliseu, um homem de Deus, adoeceu para a morte. Só foi Eliseu? Não. Deus fez questão de deixar escrito. Parte da história de Eliseu é fantástica. Não tem defeito, não tem falha. Um homem que fez coisas maravilhosas, mas adoeceu para morrer e morreu. Era tão homem de Deus que depois, mesmo depois de morto, um homem morto bateu nele, tocou nos ossos dele e ressuscitou. Eu não conheço outro homem na Bíblia. Eu não conheço outra história parecida com essa. Eu não conheço. Eu só conheço a história de Eliseu, nesse sentido. Tem a de Jesus, que quando morreu, ressuscitou um bocado de gente. Jesus não foi um só não, foi um bocado logo. Mas Jesus é diferente. Mas Eliseu ficou registrado, irmão. Então, aqui nessa caminhada nossa, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar pronto para o que der e vier. A gente tem que estar pronto para enfrentar tudo e todos para o louvor e para a glória do Senhor. Onde está a sua esperança? Aqui? Aqui na terra. Paulo chega a dizer: se nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque aqui no mundo, uma série de coisas a gente não faz porque não pode, até que gostaria, mas não faz porque não pode, porque Jesus disse que não é para fazer. Então a gente vive aqui no mundo de uma forma que a gente procura agradar Ele, servir Ele, porque a gente teme Ele. O mundo faz o que quer, porque não teme Ele, porque não tem compromisso com Ele. Mas também quando Ele vier, Ele vai ter compromisso com quem teve compromisso com Ele. As minhas ovelhas, palavra de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E como é a voz do pastor? Venha, ela vem. Pare, ela para. Vá, ela vai. A ovelha obedece ao seu pastor. Então quem é de Jesus, procura obedecer a Jesus. Quem é do mundo, faz o que quer. Não tem nenhum compromisso com Jesus. Agora, quando Ele vier, que Ele separar aqueles que são deles, as suas ovelhas, dos cabritos, aí a coisa vai ser diferente. As ovelhas vão desfrutar da sua presença para todo sempre. Os cabritos, os bodes, problema deles. Nós que estamos aqui, estejamos cientes que estamos aqui e que a gente pode passar por qualquer dificuldade. Sim, pode, mas também a gente pode clamar ao Senhor, implorar ao Senhor, suplicar ao Senhor, interceder ao Senhor por nós, pelos nossos, pelos outros. E Ele, querendo, Ele faz. Se Ele não quiser, daí. Deus não é obrigado a fazer nada. Nossa oração, a gente deve aprender com Jesus. Quando Ele estava na cruz, quando Ele estava, para ir para a cruz, quando Ele estava no jardim de Getsêmani, Ele orou 3 vezes ao Pai, repetindo as mesmas palavras. E é assim que a gente deve fazer nossas orações. Disse Jesus: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, nas suas orações, você deve fazer isso. Senhor, a minha vontade é esta, mas seja feita a tua vontade. Amém? É assim que está lá em 1 João 5,14, que eu quero terminar com esse texto. 1 João 5,14. Olha o que é que está escrito. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade dEle. É segundo a vontade dEle. Porque se fosse assim,
nunca a gente morreria, nunca a gente passaria por dificuldade, porque nas horas que tivesse os problemas, Senhor, me socorre, Senhor, tá bom, ok, Senhor, me ajuda, tá certo, Senhor, e a gente ia viver para sempre aqui na terra. Mas não é aqui nossa pátria está nos céus, e eu louvo a Deus, porque as irmãs trouxeram justamente o hino, João viu a cidade que nós vamos morar, João viu a cidade que está sendo preparada, João viu o lugar no qual nós iremos morar para toda a eternidade, amém? Nos coloquemos em pé. O que aconteceu com Eliseu pode acontecer com todos, sem exceção. Maior, menor, não importa. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ao que vem. E o que é que vem? Só Deus é quem sabe o futuro.